Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa política nesses últimos instantes da corrida eleitoral e temos uma grande novidade aí no circuito e temos que trazer aqui para você a informação. Já trouxemos sobre a questão do Senado, do PT, o ex-presidente Lula que declarou apoio à senadora Cátia Abreu, pediu desculpa para o Vilela e é com o Vilela que nós vamos conversar agora. O Vilela que já mandou a nota, está aí na coluna do CT, ele dizendo que mantém a candidatura. Vilela, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar o seguinte, como que você recebeu essa informação? Você já tinha sido comunicado pelo Lula ou pelo PT do Estado Nacional sobre essa decisão de declaração de apoio para a CAT? Bom dia, Kleber. Bom dia, espectadores que acompanham aí o Kleber, o homem da verdade. A bem da verdade, aquele anúncio falado naquela época por Jarbas Passarinho, a política nunca foi tão verdadeira como agora, como as nuvens do céu. Você olha para cima, está de um jeito, você pisca o olho, a coisa se manifesta com outro desenho. Na verdade, o que aconteceu é que nós temos prazos para cumprir na legislação eleitoral e todas as composições possíveis foram feitas dentro do prazo, todas as candidaturas foram feitas na forma da lei e surgiu, de repente, aí, essa intervenção da Cátia junto ao Congresso, a nacional do partido, né? Mas eu sou uma pessoa que já estou com 64 anos, eu já vivi tudo nessa vida, e o que eu tenho para declarar é que é a Cátia sendo a Cátia. Certo. Mas assim, mas de toda forma houve um apoio do Lula. Quer dizer, o Lula gravou um vídeo, pediu votos para a Cátia, pediu desculpas para você, e nessa questão que eu pergunto, quer dizer, como que se deu essa decisão do apoio do Lula? Você participou dessa discussão? O PT do Estado participou dessa discussão? É, essa semana aconteceu alguns pedidos da Nacional pedindo uma reconsideração da candidatura da majoritária aqui no Tocantins. O Tanto que de que governador aconteceu? quanto de senador? Não, só Só de de senador. senador. Tá. Mas aí eu fiquei imaginando que a Cátia, sendo a Cátia, né, ela estava pensando, talvez, em desestabilizar a candidatura nossa, da majoritária, mas eu continuo firme, pedindo voto para o presidente Lula, pedindo voto para o Paulo Mourão, governador, e pedindo voto para mim como senador. O que ocorre é que as pessoas às vezes não entendem, como dizia o filósofo, existem, nessas condições políticas de hoje, onde não existe uma definição muito clara sobre os partidos, essa multiplicidade de partido. Ontem nós tivemos, por exemplo, um debate a nível nacional, onde uma pessoa que se diz padre, sem nenhuma expressão política, apareceu discutindo os rumos da nossa nação. A política aconteceu que os políticos se distanciaram muito da base, distanciaram da base. Eles ficam sobrevoando de avião os céus do Brasil e de 4 em 4 anos eles aterrissam, põem o pé no chão e vai atrás de comprar liderança, de fazer aconchavos. A nossa campanha teve a participação do presidente Lula, pedindo voto para o candidato oficial do partido, que sou eu, mas eu digo que o fato do presidente Lula pedir voto para a senadora Cátia não afeta a nossa campanha. O presidente Lula tem um grande coração e no seu coração cabe o Brasil inteiro.
Não vai ser o fato dele pedir. Ele pediu voto para mim, pediu para os deputados, todos os deputados da nossa base, pediu para o Paulo Mourão e pediu para o Brasil inteiro, lá em Minas, São Paulo, Rio, pediu voto. Esse fato se deve à interferência da senadora Kátia, que tem, assim, uma fome voraz pelo poder e pela política, né? Você veja que, nesse momento agora, ocupando 2 vagas de cadeira no Senado, quer também ocupar o Palácio. Então, nós não podemos permitir que essa voracidade, que essa fome venha interferir nos nossos princípios, na nossa base, na nossa luta, que tem legitimidade. Hoje, o que que acontece? Você não vê os políticos falarem em geração de emprego, você vê os políticos aparecerem na televisão dizendo que mandou milhões, milhões, milhões para os estados, mas você pega Araguaína com o hospital paralisado, você pega denúncia diariamente nos jornais falando sobre desvio de verba. Então, nós viemos, eu não sou, eu estou me candidatando da forma que eu candidatei. Eu fui candidato a deputado federal pelo PT em 2018, substituindo um companheiro que desistiu da candidatura. Mas eu fui candidato por um princípio, por uma causa. Na vida, a gente tem que ter causa. Quem não tem causa na vida, tem a vida vazia. Então, eu estou aí na luta, estou reiterando o meu pedido de voto para o presidente Lula, para o governador, nosso governador, que é uma grande reserva moral que nós temos no estado de Tocantins, que é o Paulo Mourão, um homem de experiência política, experiência administrativa, e estamos aí na luta. Nessa condição que nós estamos hoje, a política deve respeitar a democracia, e a democracia ela se manifesta através do voto. Hoje não existe mais condições de... O presidente Lula já pediu voto para a Cátia. Ele já pediu para que os, os votos que seriam dados a ele, que votasse na Cátia, mas eu também estou pedindo voto para mim. Eu acho que a voz da democracia é o resultado das urnas. E isso a gente não tem como mudar. Tá certo. Vilela, estamos aí encerrando a campanha. Qual a avaliação que você faz até agora? Como que foi a sua andança pelo Estado e qual a expectativa sua nessa eleição? Na verdade, o que aconteceu com o Estado de Tocantins é que o Estado de Tocantins foi abandonado 2 vezes. Na primeira vez, foi abandonado por séculos. E esse abandono fez com que o Estado de Tocantins se revoltasse contra esse abandono, onde criou o Estado de Tocantins, que era o antigo norte de Goiás. Com a presença do presidente Lula na política, ele construiu rodovias, ele construiu pontes para ligar os povos, ele construiu a ferrovia, que transporta as riquezas do Estado, que está sempre em desenvolvimento, e com certeza todos os anos haveremos de ter quebra de safra, aumento de safra, quebra de recorde. Então, o que acontece? Nessa condição, após o advento da cassação da presidenta Dilma, o Estado foi novamente abandonado. Foi abandonado no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde. E veja você que nos últimos anos, nenhum governador terminou o mandato. E chega a ser... não tem nem classificação, você considerar, mas não terminou o mandato por quê? Por corrupção. Então, nós temos que, na política, banir essa possibilidade de gentes com má intenção, gentes corruptos, entrar na política. Nós temos que banir isso. E a política hoje, Brizola dizia que a política ama a traição, mas odeia o traidor. Então, nós tivemos várias cenas na política que são cenas inadmissíveis. Tudo isso
passa pela quantidade de partido que existe. Hoje você vê aí esse volume de partido que não tem ideologia, que não tem busca por um traçado, por um plano pragmático de obras, de ações sociais. O que temos aí é a busca pelo poder. E essa coisa de que eu estou livre, tem candidatos aí que dizem que é livre. Essa liberdade a que os candidatos se referem é para dizer que eu estou livre e tenho o meu preço. Se ele não está vinculado a um partido programático, a um partido que tem um programa de governo aprovado pela população, né? A forma de aprovar um plano de governo é a votação. Se ele não tem um programa dessa natureza, que ele está na política pelo poder, estando no poder, ele vai querer negociar aquele voto, aquele voto. E isso é um grande erro. Nós haveremos de ter reformas profundas no campo da política, na área administrativa, porque o que aconteceu? Os governos fizeram reformas profundas na lei que protege o trabalhador, na condição de que iriam acabar com o custo Brasil, que depois da reforma trabalhista haveria uma geração de emprego enorme. Isso não aconteceu, foi só balela. Veio depois a reforma da Previdência, onde o trabalhador, que depois de ter entregue a sua vida para a nação, e na maioria dos casos, já dependendo de remédio, de medicamento, tem que se esforçar tanto, mais tantos anos, para gozar de uma aposentadoria, de um dinheiro que é seu, que foi descontado no seu salário. Então, nós precisamos ter uma consciência política muito grande, e parece que os políticos, o que eles querem e o que eles gostam é manter a população na extrema pobreza e depois comprar a consciência dessa pessoa. Você imagina para você ver uma mãe de família que está com um filho doente e está em desespero, sem condição de comprar o remédio. Vem um político, naquele momento de fragilidade, naquele momento de fraqueza, e serve ali aquela senhorinha com um medicamento que custa 100, 200, 300 reais. Ela fica tão gratificada, ela fica assim, tão grata com aquela atitude, que ela se prende àquela pessoa que fez aquela ação. Eu não estou dizendo que fazer uma boa ação é condenável, mas fazer uma boa ação com a intenção de galgar um cargo político para depois usufruir desse cargo e trabalhar contra o trabalhador, a reforma. Hoje nós temos aí os políticos que fizeram, eu fico achando muito interessante o fato de que os políticos que estão aí pedindo voto para os trabalhadores e para as trabalhadoras, os políticos que estão aí pedindo voto para os aposentados e os que já deveriam ser aposentados foram os mesmos políticos que trouxeram prejuízo para essa gente. Enganaram o povo mais uma vez. Então, nós temos que. Eu estou fazendo essa proposta de entrar na política porque eu entendo que nós precisamos de reformas profundas na política e na administração pública. Sem dúvida, precisamos mesmo. Já caminhando para o nosso encerramento, me diga uma coisa: você se sente de alguma forma atraído pelo PT com essa postura do Lula? Não, de forma alguma. O presidente Lula pediu voto para mim. Eu, como candidato oficial do partido, estive à frente dessa campanha com a clareza de proposta cristalina, muito grande, uma clareza cristalina. Eu só acho que essa movimentação desses políticos
que fazem essa troca-troca, que fazem a pressão, que querem vender o apoio. Isso não vai funcionar mais. Nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que cuidar do Tocantins como um estado pobre, um estado que tem um potencial muito grande, tem uma população maravilhosa, tem um potencial de riqueza natural muito grande que deve ser explorado para produzir riqueza, mas que nós precisamos banir esses políticos que estão aí dentro dessa representação. Nós temos gente sem casa, famílias e famílias, 100 famílias, 100 mil famílias sem casa. Nós temos gente sem tratamento nas filas dos hospitais. Nós temos pessoas que ganham até R$ 120 por mês, pessoas que ganham. Nós temos fome. É uma loucura imaginar que um país como o Brasil, com a dimensão continental, que todo ano quebra recordes de produção de safra, venha ter um povo faminto. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E é por isso que nós estamos na política. Porque nós temos uma causa. Nós temos uma causa. A pessoa que não tem causa na vida tem a vida vazia. Nós precisamos lutar para o equilíbrio, para que o cidadão, a cidadã, o negro, o índio, o quilombola, olhe para você, olhe no seu olho e você enxergue nele o seu irmão em Cristo. Nós estamos assim num período de desfazimento da humanidade, falando o nome de Cristo em vão. Nós não precisamos disso. Nós podemos ser todos felizes. Felizes, com equilíbrio, os pais com trabalho. Ao sair para o trabalho, tenha uma escola onde deixar o seu filho, porque só a escola pode libertar um povo. Nós temos que permitir que o filho do trabalhador, daquele que capina a roça, daquela empregada doméstica, tenha oportunidade para ser um doutor, para evoluir, para crescer. Nós não podemos continuar com essa política de exclusão. Então, é isso que eu estou na política por essa causa. Então, eu fico imaginando que essa semana o meu neto, com apenas 2 anos, estava correndo com a bandeira, aquela bandeirinha do PT, né? Fiquei imaginando. É isso aí, meu filho. É isso aí, meu neto. É forjar, é na forja e na bigorna que a gente modela o homem. Então, nós precisamos mudar o nosso jeito de política. Nós temos que abolir os políticos corruptos. Nós temos que acabar com esse volume de partido que não tem ideologia. Nós precisamos de um município, de um estado e de uma nação que tenha um projeto, um plano de desenvolvimento integrado, relação de educação, saúde. A política tem que ser pensada como uma grande família. Todo pai de família tem um plano. Ele tem o salário dele, que é o orçamento, ele tem as despesas correntes. Então, o que ele faz? Ele prioriza alguma coisa. Às vezes ele tem um carro e quer trocar de carro, mas a prioridade dele é outra. Então, nós temos que ter o povo no orçamento, nós temos que ter o povo participando mais diretamente. Nós não podemos ter essa distância entre a população, entre o trabalhador e os políticos. Os políticos criaram uma bolha e vivem dentro daquela bolha. Vou te dar um exemplo de uma bolha política. Um candidato que vem do seio da sociedade, um candidato que sentiu frio, sentiu fome, um candidato que trabalhou, que pagou aluguel, que pagou água, energia,
Quando ele vira político, vem o filho dele, que não passou fome, não pagou água, não pagou energia, não pagou boleto, fez nada. Vira vereador, vira senador, vira político, vira deputado. Então, nós temos uma safra de político que, eu vou dizer para você, é vergonhosa para o Brasil. E essa safra de político é que trouxe esse resultado para o que nós vivemos hoje. Vivemos o desemprego, vivemos a fome. Absurdo! Um país como o nosso viver com um povo faminto. Vivemos gente nas filas dos hospitais. Nós temos as crianças sem condição de estudar. E, estando no Senado, eu levarei o povo para o Senado. Esse é a minha lógica, esse é o meu slogan. Isso significa que nós estaremos atentos a todas essas políticas e vamos estabelecer um critério de planejamento nacional para esse nosso grande Brasil, para esse nosso Tocantins. Tá certo, então, amigo. Olha, eu, sabe da amizade que eu tenho, carinho que eu tenho por você, vejo a tua emoção, sensibilidade com as causas sociais e é uma coisa que eu admiro muito em você. Parabéns, Vilela, boa sorte nessa reta final e muito obrigado por ter falado com a gente. Eu que agradeço também mais uma vez, meu amigo Kleber. Agradeço aí os seus telespectadores, os seus ouvintes, e quero dizer para esse povo que o Brasil, o Tocantins, pode ser feliz de novo. O Tocantins sem solução. Lula e Paulo Mourão no governo. Vilela, senador 131. Tá certo, então, boa sorte, Vilela. Um abraço. É isso, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e dessa mais nova entrevista aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.